Olá, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com você, com sua casa e com toda a sua família. Queridos, vamos estar gravando mais uma mensagem da série de mensagens que nós estamos aqui sobre a igreja primitiva. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Atos 2, verso 42 e 43. Vamos lá. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Bem, queridos, nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja primitiva, e para você que está chegando agora no canal, nós temos no canal do YouTube em séries, em sequências, desde o primeiro dia, se não me falha a memória, que essa aqui deve ser a quarta ou a quinta mensagem, baseada no texto áureo, que é o texto de Atos 2, verso 42 e 43. Hoje nós vamos falar um pouco sobre pastores que preguem a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre a igreja primitiva, a igreja do avivamento. O poder da igreja primitiva, a influência do evangelho foi tão grande quando os povos bárbaros começaram a minar nas fronteiras do Império Romano e começaram a defragrar ataques contra o Império Romano. As ordens romanas eram as mais poderosas da história. Não conseguiram resistir os ataques dos povos bárbaros. O imperador preferiu declarar o cristianismo como religião oficial do império, porque ele sabia que o evangelho poderia controlar os povos bárbaros, ou seja, a influência da igreja ela foi extraordinária naquele tempo. E tão extraordinária que qualquer estudioso da Bíblia há de perceber, numa leitura cuidadosa, que nenhum povo organizado na terra foi tão perseguido como a igreja cristã desse tempo. Em todos os tempos e em todas as épocas, qual era o segredo da igreja ao ponto de chegar o evangelho a nós? Há uma força que faz o evangelho avançar, e essa força não é humana e não é filosófica. O apóstolo Paulo diz que o evangelho ele é poder de Deus. Então, qual era o segredo deles? Qual era o segredo desta igreja que, através da sua influência extraordinária e de um evangelho baseado não na força humana nem filosófica, mas na força do poder de Deus, chegou até nós nesse tempo? Nós vemos que o segredo dessa igreja está baseado em Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós vamos ficar aqui alguns dias ou algumas semanas estudando sobre a doutrina, sobre a comunhão, sobre o partir do pão, sobre as orações, sobre o temor, mais algumas semanas daqui para frente.
Só então chegaremos numa compreensão que milagres para eles não eram apenas fenômenos, era algo comum. Era tão comum os milagres na igreja primitiva que quando Pedro não conseguia orar pelos enfermos, eles colocavam os enfermos nas calçadas para que, a menos quando Pedro passasse, a sombra de Pedro os cobrisse. E isso é postura de quem vive milagre, e que milagre é algo que faz parte daquilo que a gente vivencia diariamente. Chega um momento, lá em Atos capítulo 19, que Paulo não pode ir orar, e mandou um lenço para que através do lenço o enfermo obtesse a cura. O segredo desta igreja está no posicionamento radical que fazia eles permanecer perseverantes num conjunto de pilares que era o princípio doutrinário, que era o bojo de ensinamento dado a Jesus pelos apóstolos. E esses pilares estavam fundamentados na doutrina, no partir do pão, nas orações e no temor. A igreja primitiva, ela foi uma igreja que não deixou ser influenciada pelo mundo da sua época. E hoje eu quero falar um pouco da aplicação da doutrina daqueles que exercem o próprio ministério. Como nós que dirigimos a igreja, devemos lidar com o aspecto da doutrina. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim, o apóstolo Paulo: assim, sobre essa causa, eu me subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo depois não venha a ser condenado. Como é que a liderança da igreja, e agora eu não falo só de pastores, de bispos, apóstolos, eu falo de líderes que dirige ou foi designado a cumprir um papel de dirigente, líderes da casa do Senhor. Como nós lidamos com a doutrina? Se eles, aqui nesse texto, a narrativa diz que eles perseveravam na doutrina. Como nós no dia de hoje lidamos com essa questão de parte de liderança? Como que nós lidamos? Será que estamos baseadamente perseverantes em princípios e pilares do Evangelho? Porque o apóstolo Paulo pregava a doutrina para que eles perseverassem. O apóstolo Paulo pregava a doutrina para que a igreja perseverasse naquilo que estava sendo pregado. E é lamentável em dizer isto, que muitos de nós optamos para uma mensagem mais superficial, menos bíblica. Estamos criando um mecanismo que distorce e facilita o evangelho nos dias de hoje. Como vamos lidar com a doutrina? Uma das funções que está diante do rebanho é expor a sã doutrina, é pregar a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Cristo. Eu vou repetir. Uma das missões de quem está diante de um rebanho é expor a sã doutrina, é pregar a doutrina dos apóstolos e é pregar a doutrina de Cristo. Não inventar situações, renovações, inovações que distorce o ensino do Evangelho. Oséias capítulo 4, versículo 6, se você ler a narrativa desse versículo, você vai ver que um povo foi levado a cativo porque faltou o conhecimento. Eu convido você a fazer uma leitura cuidadosa de todo o texto, e Deus não culpa o povo. Deus, nesse texto,
A expressão ali, Deus culpa o sacerdote que não estava ensinando o povo a palavra de Deus. Há uma responsabilidade incrível de quem cuida de um rebanho do Senhor. Quando a Bíblia diz que o crente deve orar, está falando da sua intimidade com Deus. Em 1 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 2 ao 3 a seguir, a Bíblia diz que quando o pastor deve orar, ali Samuel diz assim: longe está de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Ou seja, quando um pastor deixa de orar, está pecando. Quando um pastor deixa de buscar pela vida da sua ovelha, está pecando. Quando um pastor deixa de orar pela vida do rebanho, está pecando. E o que nós mais vemos hoje é isso: ovelhas andando desgarrada, pronta para o matadouro, porque simplesmente as pessoas que lideram hoje as igrejas se atearam a pregar um mecanismo que é mais fácil, se atearam a facilitar o evangelho, trazer uma mensagem superficial, menos bíblica, para que você simplesmente venha se sentir emocionado ou até mesmo atraído pela expressão que está sendo oferecida ao ouvinte. E nisso, muitos pastores hoje pensam que pastorear é simplesmente chegar ao culto, pregar e após entrar o seu carro ir embora para a sua casa. Mas um líder ou um dirigente que não ora pelos seus liderados e que não ora pelo rebanho que foi lhe confiado, esse líder ou esse dirigente peca diante do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia manda o crente vigiar, manda ele vigiar por si. Todas as vezes que a Bíblia manda um crente vigiar, ele manda vigiar por si, porque cada um vai dar conta da sua vida a si mesmo, a Deus. Mas quando a Bíblia manda o pastor vigiar, diz assim: orai por vós e pelo rebanho. Porque cada pastor e cada líder vai dar conta do rebanho que confiou. Cada pastor e cada líder vai dar conta do rebanho que Deus assim o confiou. Todas as vezes que a Bíblia Sagrada diz que prestaremos conta diante de Deus, diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas quando fala ao pastor, é diferente. Diz assim: hão de dar conta das almas ao Senhor. E por isso que essa modinha de virar pastor, virar bispo, apóstolo, arcanjo, serafim, querubim, tem gente que não tem a mínima noção do que é cuidar de um rebanho. Tem gente que não sabe o que significa a palavra pastorear. Então isso é bastante importante. Há um peso espiritual nisso. Há uma divisa de responsabilidade ministerial sobre isso. Ministros não é status. Ministro é uma missão. E tem gente que não entende isso. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 4, está descrito assim: então o indivíduo pode até roubar a posição, mas a honra da chamada, quem dá é Deus. As pessoas podem ter o status, a carteirinha, mas a chamada, quem carimba, é o Senhor. A chamada, quem confia, é o Senhor. A chamada, quem delega, é o Senhor. É por isso que hoje nós vivemos um evangelho superficial e mecanizado. Por quê? Há muitos status, mas poucas pessoas que têm a chamada. Poucas pessoas que têm a vocação. Poucas pessoas que têm a divisa espiritual, que foi delegada para que aquela pessoa receba aquele peso de responsabilidade para exercer a função que lhe foi confiada.
É por isso que eu gostaria que você neste dia entendesse tudo que está sendo falado aqui para a sua breve meditação. Então, como lidar com a doutrina dos apóstolos nesse tempo? A doutrina dos apóstolos, ela tem o dever de nos nutrir dela. Toda pessoa verdadeiramente vocacionada para um ministério deve se nutrir da palavra de Deus. Você deve se alimentar, você deve se abastecer da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6, é incrível quando ele está dizendo, nutrido, o que abastece a vida espiritual daqueles que têm o chamado, que é a palavra. E a doutrina, ela é o ensino. Em 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, vem dizendo sobre isso. Sabe qual é o problema da nossa geração que estamos conhecendo nesse período? Nós estamos nos nutrindo de muita informação, mas de pouca palavra. Estamos se nutrindo de diversas informações que chegam para nós, mas não se nutrimos da palavra. Pastores, líderes que não se nutrem da palavra, não pode esperar uma igreja nutrida na palavra. E eu vou repetir isso porque isso é muito forte. Pastores e líderes que não se nutrem, não se alimentem, não se abastecem da palavra, não pode esperar uma igreja nutrida e abastecida na palavra. E escute isso aqui, alimentar a igreja é desgastante demais, exige um malabarismo, porque a igreja é composta de vários tipos de idade, e isso é espiritualmente, irmão, falando. A igreja é composta de diversas pessoas, cada uma tem um aspecto, uma cor, uma maneira, um estilo diferente. E isso não é fácil, isso requer um malabarismo de quem está a nutrir, abastecer e alimentar a igreja. Os adultos simplesmente, você senta e eles comem. Mas os adolescentes não gostam de feijão. É muito difícil um adolescente gostar de feijão. Se deixar ele quer comer x-tudo, cachorro quente, bolinho, refrigerante, só gosta de lanche. As crianças não comem paradas. É muito difícil um pai e uma mãe que tem um canelinha de fogo, né? Eu sempre falo assim, uma criança alimentá-la parada porque ela não consegue ficar parada. Então a igreja é uma família de todas as idades. Alimentá-las exige que o pastor se disponha a ir para a cozinha, saber o tempero ou a receita. No final das contas, ainda tem criança que diz assim, só tem isso para comer? Existe isso. Então você já percebeu que quem faz a comida na hora do almoço, chega um certo momento que ela não consegue mais comer a comida? Porque teve que experimentar a comida o tempo inteiro para provar se estava no ponto, se estava no gosto, para colocar à mesa para ser servida a refeição. E ao pouco o seu apetite vai sendo saciado. E escute, ninguém pode doutrinar sem enquanto preparar o almoço não for doutrinado. Ninguém pode doutrinar sem enquanto não preparar o almoço não for doutrinado. Não experimenta a própria palavra em si mesmo. Se não sentiu o sabor da palavra, já viu gente usando o microfone na igreja? A pessoa pega o microfone assim, ó, para enfiar a comida sagrada até as pessoas. Então, quando a pessoa pega um microfone, usando o microfone para enfiar a comida sagrada, até a comida pode estar estragada ou estar com outros pontos.
e a gente que não experimentou antes de trazer para a mesa. Perseverar na doutrina dos apóstolos, os apóstolos pregam a doutrina, mas primeiramente eles experimentam em si. O que diz a parte A do texto do capítulo 2 de Atos, no versículo 42, e perseverava, ou seja, estou experimentando a comida e perseverando nela, porque provei, está bom e vai me nutrir através dessa perseverança. E isso é bastante importante. Como devemos nos conduzir em relação à doutrina? Devemos dedicar tempo para entender elas. Irmãos, compreender o Evangelho, compreender a Sã Palavra, compreender as Sagradas Escrituras, requer tempo para analisar a doutrina dos apóstolos. É necessário dedicar o seu tempo, a sua hora, a sua vida, para compreender os princípios bíblicos que são oferecidos a nós. Nada pode valer mais o seu tempo do que a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim: é necessário dar tempo a isso e a envolver o seu tempo. Só teremos uma igreja preparada para os dias que virão pelo ensino insistente da palavra de Deus. Pastores, escute isso. Só teremos uma igreja preparada para os tempos que hão de vir. Uma igreja só terá a noção de compreender esse tempo se nós dedicarmos esse tempo ao ensino insistente da palavra de Deus. Terceiro lugar, em relação à sã doutrina, nós devemos nos apegá-la sinceramente. É algo do tipo: não abro mão, não negocio, não abandono, preciso estar juntamente com ela. Se estabelecer, se decidir que esse é o alvo e que essa é a meta. Em Tito capítulo 2, versículo 7, diz assim: não distorcer a palavra, não por força, não por violência, não forçar a barra, ou seja, seja íntegro à doutrina, seja sincero, seja honesto na exposição dela, não inventar. E Paulo vem afirmando essa fala de Tito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ou seja, eu não preciso criar situações pela mente de Cristo. A palavra em si já é o próprio verbo que se fez carne. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, um dia terá que dar conta de tudo que se fez, que ganhou, falsificando a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 19, nós vamos também analisar também Ezequiel capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz assim: aí vem o apóstolo Paulo dizendo: ai daqueles que ganham, falsificando a palavra de Deus, antes a pregaremos sinceramente. Ou seja, o ganho abaixo de distorção do evangelho, todo ganho à base da falsificação do evangelho não é ganho, é tragédia. O detalhe é que Deus é paciente, o detalhe é que ele não demora para lhe chamar para uma conversa. Deus, ele vai lhe deixando. Quer pregar distorcido? Pregue. Quer pregar falsificando? Pregue. Estou falando de uma igreja que viveu um avivamento sério. Estou falando sobre as características dessa igreja. E essa igreja, ela perseverou na doutrina e se apegou à doutrina decididamente para não abrir mão dos princípios e dos valores bíblicos que foram colocados sobre ela. O seu apego à palavra não pode ser uma aventura, é uma decisão irrevogável. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, do versículo 13 a seguir, Paulo está dizendo: não é de aceitação parcial, não é crer na Bíblia pela metade. Nós precisamos crer na Bíblia definitivamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu preciso me apegar à doutrina definitivamente.
É o que Tito diz no capítulo 1, versículo 9. Repito, retendo firme. É preciso ter convicção do que diz. É preciso ter convicção da sã doutrina. Devemos permanecer nela, porque dela procede a fonte da vida. E houve que um momento que é mais fácil abrir mão do que a Bíblia diz, do que acreditar no que ela está dizendo. Mas é preciso tomar uma decisão de permanecer na palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, uma das grandes preocupações de todo pregador que deveria ter nesse tempo é com o que vai dizer acerca da Bíblia. Quando um médico comete um erro, o médico ele pode matar um paciente. Quando um expositor da Bíblia comete um erro doutrinário, ele pode matar uma igreja inteira. E eu tenho a plena consciência que um dia eu vou ter que me colocar diante de Deus para responder pela pregação que estou fazendo hoje a esse vídeo. Porque a igreja permanecia na sã doutrina, ou seja, naquilo que era informada a ela. Porque os apóstolos pregavam e ensinavam, e tinha convicção do que estava sendo ministrado, e permanecia no que era ensinado. A palavra de Deus era exposta, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual é a igreja que vai viver um grande avivamento nesse tempo? A que estiver mais cheia. Não se engane com isso, porque quantidade de membros na igreja não quer dizer que o Espírito Santo está dentro dela. Quantidade de pessoas dentro da igreja não quer dizer que Deus está aprovando o trabalho que está sendo feito lá. É aquela que estiver mais próxima da palavra. É aquela que estiver vivenciando a palavra. É aquela que tiver a palavra como prioridade da sua vida ou da sua existência. Avivamento não está em ambientes cheios, irmão. Avivamento não é estarmos em ambientes cheios. Avivamento é estar com o coração cheio da palavra de Deus. Deus está nos orientando do que ele pensa da vida cristã e do que é avivamento. A igreja do avivamento será uma igreja de coração cheio. A igreja do avivamento será uma igreja apegada à sã doutrina. A igreja apaixonada pela palavra. Uma igreja que não abre mão da palavra. Uma igreja que não vai se contentar em ouvir heresias. Chega de pão requentado no altar, irmãos. Chega de micro-ondas espiritual. Está na hora de ir para o forno quente e trazer pão quente. Ou seja, está na hora de uma igreja realmente ser nutrida pela palavra. Como devemos lidar com a sã doutrina, pastor? Devemos se apegá-la. Devemos se ater aos ensinos insistentemente. Às vezes eu me apego dizendo, para que pregar tão restritamente ou tão tradicionalmente? Quando aqueles esquecem que a Bíblia faz da Bíblia é apenas um livro de filosofia, irmão. A introdução é bastante interessante. É igual um carro quando pega a pista em alta velocidade. Chega um certo momento que possa cair um temporal e aquele carro que está em alta velocidade ele vai ter que reduzir. E o que eu aprendo com isso? Não adianta correr para aprender. O ensino ele tem que vir insistentemente, devagar, para que você entenda, para que você compreenda, para que você possa ter a dimensão do Evangelho. O terceiro sinal, a vida espiritual de Jesus. Como é que está a nossa vida espiritual acerca da vinda de Jesus? O esfriamento do amor. É incrível quando Jesus, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 12, diz assim: o amor se esfriará. Por mais incrível que pareça, Jesus não está falando do mundo. Jesus está falando dos seus. Amor aqui não é um sentimento. O que inclui o amor ao próximo? Inclui o amor para com o irmão. E incrivelmente o amor se esfriou a um ponto
de nós não se importarmos mais com as pessoas, das dores das pessoas não fazerem mais parte do nosso sofrimento. Já não se percebe mais irmão assíduo frequentemente na igreja, porque eles abandonaram a igreja, eles se esfriaram no amor. A gente já não chora quando um irmão muito usado por Jesus se desviou da igreja. Isso é um sinal claro que o amor se esfriou. E isso, irmãos, é coisas visíveis aos nossos olhos. Quarto lugar, sinais espirituais da vinda de Jesus no tempo de hoje. Apostasia. O que é apostatar? Apostatar é abandonar a fé. Apostatar é negar a verdade que você sabe que são verdade, mas você torna na mentira. Em Atos capítulo 20, a partir do versículo 20 ao 28, vem dizendo sobre isso. Depois da minha partida, palavras de Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho dentre vós mesmo. Se levantarão homens orgulhosos, presunçosos, querendo fazer discípulos, não para Cristo, mas para si. Paulo está falando de líderes cujo altar não é o lugar de apresentar Jesus, mas apresentar a si mesmo. Quantos pastores que pregam por você mesmo? Quantos pastores que apastoreia para você mesmo? Ovelha não se importa. A gente dentro da igreja sofrendo, irmão, com depressão, com angústia. Pessoas dentro da igreja que pastores só olham para os seus próprios umbigos e não enxerga a necessidade da ovelha. Queridos, estamos num tempo que a Bíblia se cumpre. Você que não tem a compreensão do evangelho, guarde isso aqui. Eu sei que eu sou muito criticado no que eu falo, porque eu entendo e compreendo que o evangelho não é religião, é conduta, é cultura. Cristianismo é cultura, não é religião. Deus não veio para dentro de denominação. São princípios filosóficos, mecanismo criado por homens. Então é bastante interessante você entender isso. A palavra de um pastor, ela tem que ser cristocêntrica. Um pastor tem que pregar e tem que viver. Um pastor tem que ensinar a verdade ao estilo da perseverança do bojo de ensinamento que foi dado a Jesus e os apóstolos. Paulo está falando de lobos que não têm piedade do rebanho, que atacam o rebanho com tudo. E existe esse tipo de lobo vivendo com a lã conservado da ovelha. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: virão tempos, muitos darão ouvido a espíritos de demônios e não suportarão ouvir a sã doutrina. Aleluia! Paulo está falando de uma geração que não suporta ouvir a Bíblia. Paulo está falando de uma geração que não se contém a ouvir a verdade. Porque na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, está escrito: homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, e proibindo o casamento e a ornamentação, a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deveres como ações de graça. Paulo está falando de líderes que manipulam aqueles que ouvem a palavra, para que aqueles que distorcem seguidores das suas próprias doutrinas e não da doutrina de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão, já estou terminando para não ser muito enfadonho. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Existe uma razão clara para você sair de uma igreja e não querer congregar aqui mais. No dia que uma igreja abraçar a sua própria doutrina, os seus próprios costumes, os seus próprios leitos, seus próprios condutos, suas próprias origens e princípios. O dia que uma igreja abraçar suas próprias heresias,
No dia que uma igreja abraçar a sua doutrina exclusiva de homens e abrir mão da doutrina de Cristo, ela deixou de cumprir o seu papel como igreja. Ela deixou de cumprir o seu papel eclesiástico. Que igreja seremos? Que perfil de igreja nós somos? Em Atos 1, essa igreja do avivamento era apenas quase 120 pessoas, diz a Bíblia. Em Atos capítulo 2, eles eram quase 3.000 pessoas. Em Atos 4, eles passam de 3.000 para 5.000. Em Atos capítulo 8, Lucas desiste de contar e diz que grande é a multidão que cria. Em Atos capítulo 2, versículo 47 em diante, diz assim, que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que estavam sendo salvos por ela. Diariamente havia convenções, ao ponto da igreja crescer. E o historiador diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia. E em 60 anos o mundo inteiro já havia ouvido falar de Jesus sobre esta igreja. Ao ponto de Romanos capítulo 15, do 15 ao 23, Paulo diz, já não há qualquer lugar aonde o evangelho não tenha sido pregado. O poder da igreja primitiva, o poder do evangelho e o poder da influência da igreja foi tão grande que eles conseguiram impactar o mundo inteiro. Milagres era algo comum, prodígios era consequência de quê? Uma vida insistentemente e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance seu coração e você, meu filho e minha filha, seja uma pessoa interessada em aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua casa. Compartilhe esse vídeo. Que Deus possa abençoar a todos.